20. É o 23, mas iremos ler. O 22 em diante. Sete, 22 em diante, do profeta Jeremias, que diz assim: porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizeram o pior do que vossos pais. Dir-lhes-á, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-á, mas não te responderão. Dir-lhe-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu a verdade, foi eliminada da sua boca. Amém? E Deus eterno, Pai digno, Deus de bondade, estamos na continuidade, meu Deus amado, da tua poderosa palavra. Esta palavra, Senhor, muito digna de ser pregada, e todos que as têm e as praticam, é bem aceita, meu Deus. E aqui eu estou, meu Deus, uma vez mais, para dar seguimento, meu Deus, a esse estudo, onde, pelo que eu posso entender, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Pai, que longa, meu Deus, será, meu Deus, as tuas aplicações através desta mensagem, que o Senhor venha falar com cada um de nós, ó Pai. Meu Deus, meu querido Jesus, meu amigo Espírito Santo, sejam bem-vindos uma vez mais a esta mensagem. Importante é, Pai, que o Senhor sempre vem estar presente, meu Pai, e que possamos sermos, meu Deus amado, beneficiados pela mesma, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Deus, ele tem as suas formas de agir em favor do seu povo, para o seu bem-estar espiritual. Eu costumo, isso é pronunciamento humano, colocação humana. Deus, ele nos lança propostas, onde essas propostas nos dá condicionamento de aceitarmos ela ou não, tê-las em nossas vidas ou não. Porque quando nós somos entendedores
daquilo que vai nos beneficiar. E nessa palavra beneficiar, ela nos aponta um condicionamento de forma negativa ou positiva. Vai eu e você entendermos no que tange no mundo metafísico. Se nós somos espirituais, nós vamos entender o que Deus está nos trazendo é para o nosso bem-estar espiritual. Agora, se nós não tivermos uma vida compactuada com a palavra, nós vamos achar que não é bom para nós. Por que eu estou aqui dizendo isso aos meus queridos irmãos? Carnalmente falando, o que Deus ele nos presenteia, o que Deus ele nos oferece, o que Deus nos oferta, o que o nosso Deus nos dá, nós vamos achar ruim, porque o nosso corpo ele vai ter uma rejeição. É basicamente quando o filho é chamado pelo pai em uma conversa, e ele, infelizmente, por ele ter uma insensibilidade, né, ele não vai atentar para com aquilo que o pai está querendo para ele, porque ele não vai se sentir bem da forma que ele está exercendo o conselho que o pai dele está dando a ele. E o povo de Israel não foi diferente. O interessante é como a forma que Deus ele trata o povo de Israel, menino dos olhos dele. E o Senhor ele aplica muitas palavras onde as demonstrações foi aplicada na vida do povo de Israel. Muitas pessoas viram quem era o povo de Israel, mas com o passar do tempo, o Senhor começa, pela sua onisciência, já sabia que iria acontecer, e ele apresenta de forma pronunciadora, e os próprios homens que eram levantados pelo Senhor, que aqui está dizendo que ele levantou servos, profetas, e visivelmente eles eram pessoas que tinham como ser um povo escolhido. Eles infelizmente tinham um comportamento inadequado, a ponto do Senhor dizer: olha, é um povo de dura cerviz. O Senhor compara eles como escorpiões. Mas não era para isso acontecer para com o povo de Israel. A pior coisa que tem no mundo, meus amados irmãos, é nós sermos mal falados no meio da sociedade. Paramos para analisar quando Deus ele se apresenta a Jeremias: ei, Jeremias, eu só quero te dizer uma coisa, que eles não vão te ouvir, e quando tu chamar eles, eles não vão te atender pela desobediência. Porque a pessoa, na verdade, quer viver um sentido de vida na independência. Porém, quando vem, meus queridos irmãos, as provações,
Quando Deus chama na catraca, eles começam a lembrar de Deus, começam a viver um sentido aquebrantado na presença do Senhor. Eu não posso de maneira nenhuma ler algo, e quando eu estou lendo, estou vendo, e nós podemos imaginar, meus queridos irmãos, essa situação. Vamos trazer para os tempos atuais, Deus conversando com Jeremias, e Jeremias ouvindo a voz do Senhor. É basicamente assim. Ambos estavam em um relacionamento, porque de maneira nenhuma, meus irmãos, o Senhor terá um relacionamento na vida de alguém se ele não tiver um relacionamento com Ele. Sabe por que o Senhor conversava com Jeremias? É porque Jeremias tinha um relacionamento mútuo com o Senhor. Era um relacionamento que glorificava o nome dEle. E estavam ali ambos conversando, Deus, Jeremias e o Senhor. Fisicamente estava Jeremias, e metafisicamente o Senhor conversando com Jeremias. É mais ou menos assim o cenário. Estavam ali em uma certa localidade, e o Senhor estava dizendo a Jeremias do povo dele, de um tipo de comportamento inadequado. Aqui, por favor. Eu acho que você vai entender do que Deus está tratando comigo e com você agora. Vamos aqui para esta didática. Deus, Jeremias e Deus. E o Senhor conversa com ele assim, ó: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos e profetas todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei, mas não me deste ouvido, nem me atendeste, endureceste a cerviz e fizeste pior do que vossos pais. Dirás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Ou seja, é basicamente você, vamos supor que você está conversando com alguém, e esse alguém está falando do comportamento da outra pessoa que ele conhece, e essa pessoa na verdade já vai entender que tipo é, e a qualidade daquele tipo de pessoa, se ele tem um bom caráter ou um mau caráter, um bom comportamento ou não. E Deus estava esclarecendo, abrindo o livro e diagnosticando a forma do povo de Israel. E detalhe, meus irmãos, esta conversa, este diálogo, eu tenho certeza que o que mais entristeceu Jeremias foi dizer assim: olha, Jeremias, eles não te darão ouvidos, eles não vão te ouvir, tu vais chamar eles, e eles não te responderão. Dirás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor. Irmãos, infelizmente estamos passando por um tempo real, e esta realidade nós não podemos fugir dela, porque esta realidade está fincada nos tempos atuais. Por conta de quê? De muitos de nós nos mantermos desta mesma forma, Deus falando, Deus me chamando, e eu e você muitas das vezes, quando Deus está falando, nós não estamos dando nem a mínima. E quando Ele fala de chamar,
é uma certa distância. Conversar é de perto, chamar é quando está distante. Tem muitas pessoas, infelizmente, não dando a mínima para a conversa, e por não dar a mínima, ele vai se distanciar. É isso que Deus está dizendo aqui. Porque quando aquele, meu Deus, quando aquele não ouve o conselho, ele vai se distanciando. E esta distância dá de entender que existe uma elevação de volume de voz. Quantas e quantas vezes você que é pai, você que é mãe, o filho está a uma certa distância, você chama ele, você chama ela não ouve. A desobediência está em transe dentro da família, onde o filho ou a filha se comporta de forma inadequada, não está exercendo uma atividade como filho, como filha que deveria existir. E hoje dentro da igreja não é diferente. Sabe por quê, meus irmãos? Que as pessoas estão distantes de Deus. Sabe por quê que as pessoas estão com dificuldade de servir ao Senhor de forma que é para servir? É porque o egocentrismo fala mais alto, a independência fala mais alto. E se existe uma distância entre filho e pai, entre servo e perante o Senhor, detalhe, nunca foi Deus que se distanciou do homem, foi o homem que se distanciou de Deus. Nunca o Senhor deixou de falar com o seu povo. O homem que infelizmente não quer dar mais ouvido à voz do Senhor. Mas eu vejo, meus queridos irmãos, os sentidos facultativos que o Senhor proporciona na vida de cada um de nós. É aquele momento que o Senhor, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você mesmo na distância. Mas a impregnação do pecado tem sido, meus amados irmãos, uma consolidação do homem naquilo que ele ama praticar, naquilo que o homem ama a exercer. Tem mais facilidade na escuta do que no ouvir. E Deus chama Jeremias no particular. Parece que eu estou vendo, meus irmãos, o Senhor já deixando claro o que iria acontecer da chegada de Jeremias, do pronunciamento de Jeremias, da rejeição do povo de Israel para com a pessoa de Jeremias. O que me chama a atenção de Jeremias, sabe o que era, irmã Remédios? Que Jeremias era consciente. Ele era consciente do que iria acontecer com ele, pela rejeição do povo, mas ele não deixou de falar o que Deus mandava avisar ao povo de Israel. Porque Deus não quer deixar ninguém sem ser avisado. E detalhe, o Senhor está dizendo para com cada um de nós, que Ele nunca nos deixará sem dizer o que eu e você estamos praticando.
Porque ninguém vai ser tomado por inocente, ninguém. Ninguém tem que ser tomado por inocente. E por conta disso, é que existe os sentidos, independente de aceitação ou não. Ele envia o profeta, anuncia o que precisa ser anunciado. Agora, vai de mim e de você viver aquilo que está sendo colocado em prática. E detalhe, o povo de Israel era taxativo em suas decisões. Deus também era taxativo em suas decisões. Aí essa epígrafe está dizendo, com seus esclarecimentos, o ciclo do passado em uma evidência no presente. Como é que eu tenho uma evidência no passado e eu sei do que aconteceu? Porque nós lemos e estudamos, e eu vou praticar. Sabe por quê? Porque eu sou taxativo naquilo que a carne quer que eu venha fazer. Existe, meus irmãos, essa briga entre espírito e carne e espírito. E o que tem prevalecido nos tempos atuais, meus queridos, não é outra coisa. É porque as pessoas, elas fortalecem mais a carne do que o espírito. Viver um convívio com o Senhor, eu sei do que eu estou dizendo. Viver um convívio com o Senhor é cansativo, é enjoativo, é repetitivo. E no que tange a esta verdade, tais pessoas que têm essa mentalidade está vivendo uma vida caótica, uma vida de negativismo, de rejeição, mas quer ser beneficiado, quer ser propagado, quer ser abençoado com todas as sortes. Tem maior facilidade de dizer que ainda está bem com o Senhor. Meu querido, minha querida, só se a minha Bíblia Sagrada e a tua Bíblia Sagrada estiver com pronunciamento. Qual o tipo de pronunciamento, pastor Enison? Aquele pronunciamento de ser conivente, porque a Bíblia diz que ou serve a Deus ou serve o diabo. Porque na medida que eu sou desobediente, me prova na Bíblia Deus ensinando nós sermos desobedientes. Na medida que nós vivemos uma vida de dura cerviz, se ela está dizendo que o Senhor não concorda com esse tipo de comportamento, eu não posso dizer que viver uma vida de dureza, Deus está aprovando. Perante o Senhor não existe meio termo, é um termo só. Não é duas medidas, é uma medida e um só peso. Se Ele está chamando, é porque Ele está vendo a distância entre Ele e o homem. Mas preste atenção, não existe distância sem que primeiramente a distância nunca vai estar em primeiro lugar. Não, a distância é posterior a uma conversa.
Sempre existe um diálogo, e esse diálogo é de perto. Mas o diálogo, meu irmão, vamos ser sinceros aqui, porque Deus é sincero, e você e eu somos filhos e vemos, já fizemos isso. Quantas vezes o pai ou a mãe está ali para conversar com o filho, e o filho deixa a mãe falando só, deixa o pai falando só, e sai de perto do pai. Aí a mãe ainda chama, o pai ainda chama: meu filho, Francisco, Raimundo, Maria, Helena, e ele não ouve. A distância passa a ser existente por causa de um diálogo. E isso é uma verdade. Assim como acontece numa casa paterna, também acontece dentro de uma casa espiritual. Paulo diz que vai transcender comichões nos ouvidos. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus está chamando a minha e a tua atenção na noite deste dia. Ele não quer que aconteça o pior comigo e com você, porque assim como o pai e a mãe aconselham um filho, e ele não quer que aconteça o mal com ele, porque ele sabe, o pai e a mãe sabem que vai acontecer coisa pior, pela sua maturidade, pela sua experiência. E Deus, quando Ele traz esta palavra para você e para mim: ei, eu sei que vai acontecer com vocês se vocês continuarem desta forma. Meu Deus, Deus é onisciente. Deus, pela sua onisciência, está acima da maturidade. Pelo menos os pais têm maturidade para aconselhar o filho. E Deus, em sua glória, em sua majestade, de forma infinita, por Ele ser um Deus magnífico, na sua magnitude, Ele tem o quê? Onisciência. Ele sabe do que vai acontecer no futuro, e Ele não quer que aconteça. Olha o que diz aqui, em Números capítulo 1, versículo 3: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Pastor, não estou entendendo, vou te explicar, meu querido. Ponto 1: o porquê que ele conversa, o porquê que ele dialoga. Pela sua onisciência, ele diz: olha, não comete tal coisa, não faça isso, não faça aquilo. E ao povo de Israel, após sair do Egito, Deus canoniza uma lei ao povo de Israel: olha, a partir de agora, vocês serão pessoas que passarão a viver esta lei. Quem não viver esta lei será penalizado. E aí? Mas pastor, e os filhos? Os pais passaram a ensinar os filhos, para que o filho não viesse a ser futuramente penalizado. Mas infelizmente, meus queridos irmãos, aqui está dizendo pela palavra do Senhor, não é o que eu estou dizendo, é o que a Bíblia Sagrada está dizendo para você e para mim, tá? Porque nada falei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e seus sacrifícios. Aí aqui mais embaixo está dizendo que os pais.
os vossos pais. É beneficiado pelo Senhor. E esses benefícios ela é aplicada de geração em geração. E o Senhor está dizendo para nós que a tormenta e a tempestade, ela é existente, mas ela só passa a ser existente nas nossas vidas se nós desobedecermos às sagradas escrituras. Quantas vezes eu e você levamos uma chicotadinha de nossos pais? Um puxãozinho de orelha de nossos pais, uma palmada, uma chinelada. Isso é a tempestade, meu irmão. Isso é a tormenta. Mas nós não poderíamos reclamar, porque nós éramos conscientes da desobediência a qual nós praticamos. Dificilmente alguém vem para os pés do Senhor. É muito difícil alguém vir para os pés do Senhor se ele não estiver passando por algum tipo de problema. Aí quando o negócio está pegando mesmo, aí vem correr para os pés do Senhor. E aqueles que ainda vêm em um leito de enfermidade, ele não poderia passar por aquilo, mas por conta da desobediência, infelizmente, estão vivendo uma evidência patenteada pelo Senhor. Está na Bíblia, meu irmão. Quem dizes que eu sou? Quem dizes que você é? Que tipo de evidência nós estamos vivenciando? Eu tenho plena convicção, meu querido irmão e minha querida irmã, que nenhum de nós seremos pessoas inocentes e desentendidas. Nenhum de nós. Por conta de quê? Porque temos a palavra do Senhor todos os dias em nossas casas. Agora, cabe eu e você lermos e estudá-la e praticá-la, porque o Senhor fala comigo, com você todos os dias. Ciclo 1: o regressista tem ausência da audição para com a voz do Senhor, porém ao mundo o mesmo. Olha o que está em Jeremias capítulo 7, versículo 24, parte A. Jeremias 7, 26, parte A. E Jeremias 7, 27, parte C. Jeremias 7, 24a. Mas não ouviram. 7, 26, parte A. Não me deste ouvidos. 7, 27, parte C. Mas não te darão ouvidos. Dá de entender o que aqui? Passado, presente e futuro. Vou ler de novo. 7, 24, parte A. Mas não ouvirão.
Ou seja, não ouviram, na verdade, é passado. 7:26, parte A. Não me deste ouvido, presente. Parte C, do versículo 27. Não te darão ouvido, futuro. Então nós vemos aqui, temos a maturidade de entendermos do passado, do presente e do futuro. Nós temos um passado, meu querido. Nós estamos no presente. Agora, o futuro vai depender de mim e de você. Eu sei, você sabe que o nosso passado não foi nada bem. Mas tem gente, infelizmente, que vive esse sentido da vida. Parece que gosta, Eurides, de viver na pior. Porque o viver na pior não foi tido como exemplo. Ele continua bebendo da mesma água, comendo da mesma amargura, sentindo a mesma dor. Ele não tem o passado dele como exemplo no presente. Tem gente que infelizmente ele vive um passado, tanto ele no presente, mas ele gosta tanto que o futuro continua sendo a mesma coisa. Infelizmente ele é tido como um zero à esquerda. Não tem aquela pessoa que diz assim: rapaz, errar uma vez, né, até que vai, mas a segunda vez já é burrice. É uma pessoa totalmente leiga, é porque ela ama, ela gosta de ser praticante do que é errado, de se submeter a um tipo de comportamento que vai fortalecer a carne dele, vai alegrar a carne dele. Ele ama mais a desobediência do que a obediência. Ele prefere ter ouvido só para escutar e ausente de ouvir. Aí vive um declínio espiritual e aquilo ali se torna costumeiro. É uma verdadeira igreja de Laodiceia, onde o Senhor disse que estava a ponto de vomitá-la. Meu querido, infelizmente, se nós quisermos vivermos um futuro que venha alegrar o reino de Deus, precisamos consertar o que está acontecendo no presente. Porque as coisas velhas se passaram, passado, eis que tudo se fez novo. Deus nunca vai conceder o novo pegando do passado, não, meu querido. Nós temos um passado. Eu não estou dizendo aqui do passado, mas quando eu era crente era uma benção. Estou te falando do teu passado como homem velho, quando você estava lá na sarjeta, no escravizonismo, e Deus mudou a tua vida. Mas pelo decorrer dos tempos, houve um tropeço, e esse tropeço você gostou. Na verdade, no momento você ficou arrependido, a angústia começou a tomar de conta do teu ser, mas você na verdade fez tal coisa que alegrou a tua carne. E Deus não estava no negócio, Deus não estava ali. Aí você na verdade deu seguimento, aí a carne foi se acostumando, foi se adaptando. Sabe por que isso aconteceu com o povo de Israel? Porque eles
se tornou adaptável. Hoje não é diferente. A vida espiritual está dormente por causa de uma adaptação. E o gabiru trabalha na cabeça da pessoa, ela fica inconsciente da verdade e começa a pronunciar certas desculpas. Meu querido, tem pessoas que é assim, que quando ele quer começar a praticar aquilo que ele acha que é bom para ele, ele começa a ter as suas ideias, ele começa a aplicar, não, é porque é assim, ele sempre tem um porquê para colocar, e começa a viver aquela vidinha espiritual. Porque se você olhar para os registros das 7 igrejas da Ásia, repita dizer, para as igrejas da Ásia, as 7, uma estava na aprovação de Deus, que era a igreja de Filadélfia, e eram crentes, eram pessoas que estavam dentro da igreja, e tinha um pastor lá, tinha um líder espiritual lá. Aí Deus pega, levanta João na ilha de Pátimos, ei, escreve aí, e começou a escrever, e mandou para cada igreja. Eu tenho certeza que quando aquela carta chegou lá naquela igreja, se espantaram, e nesse espanto, rapaz, isso aqui é revelação de Deus, ninguém sabia disso. E detalhe, tem delas, meus irmãos, que está tão acostumada pela atualização do tempo, ela pensa que está tudo bem. Meu querido, eu vou ser bem preciso nessa aplicação aqui. Se Deus o livre e guarde, uma carta dessa, como foi escrita para as 7 igrejas da Ásia, fosse espalhar em cada igreja evangélica, sabe que as pessoas iam dizer? Essa carta aqui não é de Jesus não é de Jesus não. Hoje em dia, eu vou falar, hoje em dia estão liberando tudo. Eu não vou dizer o nome porque os irmãos sabem porque eu não digo o nome aqui. Eu estava assistindo uma mensagem de uma certa pessoa aí, irmãos, eu vi literalmente 2 tatuagens. Ele não tinha uma do lado esquerdo, lá, aqui na rede social aqui é esquerdo, viu? Mas aqui dentro é o lado direito. Um do lado esquerdo e outro do lado direito. Tatuagem. Meu irmão, antigamente, não, hoje pode. Sabe o que é isso aí, meu querido irmão? São pessoas que vivem uma adaptação espiritual. Eu e você não devemos viver uma adaptação espiritual, não. Nós temos que viver pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que sermos uma igreja diferente nos tempos atuais. Tem muitas igrejas imitando o mundo. Cadê que o mundo imita a gente? É a igreja que está imitando o mundo. Por quê? Porque está vivendo uma adaptação espiritual. E está vivendo uma dormência espiritual, porque o passado dela manteve-se e está no presente. Vou ler de novo, capítulo 7, passado, capítulo 7, versículo 24, parte A. Mas não ouviram. Presente, capítulo 7, versículo 26, parte A. Não me deste ouvido. Capítulo 7, versículo 27, parte C, futuro. Mas não te darão ouvidos. Sabe por que não vai dar ouvidos? Porque o presente está o mesmo hábito do passado. E detalhe, irmão, passado é passado.
Eu estou falando aqui, esse passado aqui, não é passado que ainda agora era 7 horas da noite, não, meu querido. Eu estou falando de passado que é anos, anos atrás de anos, 20 anos, 30 anos, 40, isso é passado. Isso é passado. Aí você analisa 30 anos depois, aí torna-se presente. Já está adaptado, já está acostumado. De forma didática, é a mesma coisa da pessoa pesar uma certa quantidade de quilos, aí com o passar do tempo ele começa a ficar robusto, o corpo dele já está acostumado com a vida rotineira, o comodismo, as articulações não são mais as mesmas. Ramandarabacai. E no dia que ele for praticar algum tipo de exercício físico, o corpo vai sentir. Aí ele retrocede: não vou fazer isso não, porque eu estou sentindo dor aqui, eu estou sentindo dor ali. Ou seja, o corpo dele está acostumado com o mal. Assim a vida espiritual, meu irmão, ele vai manter a mesma vida, e quando vê um tipo de palavra como esta, acha ruim. Não, a igreja passou por uma reforma que nada, a palavra do Senhor ainda é a mesma, abrir que os céus e a terra passou, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre, não muda. Ramandarabacai. Eu falei no início dessa mensagem aqui, lá na primeira, o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, mas o povo mudou por questão de geração. O Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. O mesmo Deus que falou com Moisés é o mesmo Deus que falou com Jeremias, com Daniel, com Zacarias. É o mesmo Deus, e a palavra é a mesma. E ele continua falando. Deus está falando, na verdade Deus está conversando, e a gente vai se distanciando. Deus está chamando, não damos ouvido, tapamos nossos ouvidos. Quantos pais já não ouviram dos seus filhos: que nada, velho coroco, nada, velho besta. E o pai fica com o coração chorando por dentro. Meus queridos, Deus ouve cada coisa, porque estão querendo, infelizmente vou dizer isso aqui, muitos líderes espirituais estão modernizando as igrejas, estão modernizando as igrejas. Não se vê mais holocausto na igreja. Estou falando da questão do modo espiritual. Cadê o pagamento de preço como anteriormente? Não existe mais. Meu Deus, é a mesma evidência, meus irmãos, é a mesma evidência. Está dizendo ao teu coração com muita propriedade: voltemos, como o Senhor disse para a igreja de Éfeso: volta ao teu primeiro amor, volta ao teu primeiro amor. Mas para voltar ao primeiro amor tem que ter o que? Arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem como voltar ao primeiro amor. Não tem como. Precisa existir arrependimento para ouvir, para haver, na verdade, prática do primeiro amor. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Tomamos